As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Acesse via link do Futeboteco que está aqui na descrição e assim você ajuda o canal. Como é que foi cobrir o Sampaoli, né? Porque ele era, além de tudo, um personagem que a imprensa se interessava por ele também. Cara, é de bicicleta. A cobertura naquela época do Santos aumentou muito por conta dele. Era, na época, um técnico de renome, que estava chegando no Brasil, um cara que tinha acabado de treinar a seleção da Argentina na Copa do Mundo, e aí ele chega com aquele jeito dele, muito se falou desse jeito, mas fato é que dentro de campo o time jogou muito bem. Como é que foi ali fazer parte daquela cobertura? Como é que era as coletivas com ele? Não sei se você teve alguma possibilidade de fazer exclusiva, ele era um cara muito que não gostava, né? Conta um pouquinho dessa fase. Difícil o dia a dia com ele. Difícil. É bem difícil, né? Essa palavra... Os jogadores dizem, né, também. Essa palavra personagem cabe muito, assim. Porque ele sabe se usar muito desse personagem, né? Lógico que surpreendeu quando ele chega. Eu lembro quando ele foi anunciado. Em dezembro, ele foi anunciado de 18. A apresentação dele foi no dia do meu aniversário aqui no Pacaembu, 18 de dezembro. E aí chega, óbvio, né? Chega com todo esse status que você está falando. E o Santos também... surpreendendo demais, né? Porque não era um nome cogitado, de repente, pá, Sampaoli que tá vindo. Então, assim, veio num momento ali pro clube que também foi importante, que era ali aquela gestão do Pérez, que teve problema de impeachment e tal. Então, foi uma coisa que veio para impactar de fato, né? Mas o dia a dia com ele era muito difícil, assim. Acesso nenhum, e aí eu digo por imprensa e de quem trabalhava em CT e tudo mais, com quem eu conversava no dia a dia, ele também não dava acesso a outras pessoas, era muito fechado ali dentro da comissão dele. Coletiva, era mesmo no pós-jogo. E quando acontecia alguma coletiva, eu acho que foram poucas oportunidades, talvez umas 2 vezes, assim, do nada a gente tá lá no CT, estava programado para falar... ter uma coletiva, só ser treino, nem coletiva teve, vem o assessor, o Sampaoli quer falar hoje. Quando havia alguma coisa que para ele era interessante ir lá falar e esclarecer, né? E esse personagem mesmo que ele criou morando em Santos, o cara que andava com a bicicleta elétrica, o cara que ia jogar futevôlei na praia, que ia jogar... Os meninos da árvore. Então, os meninos da árvore são personagens antigos ali do CT. Uma vez a gente chegou a fazer reportagem, era a época do Cuca ainda. Era um rachão, meio que fim de temporada, não sei. Deixaram os meninos entrarem. E eles jogaram rachão com o Gabigol, com o Rodrigo. A molecada lá. A gente chegou a fazer essa reportagem, aí no fim não sei o que houve aqui. São Paulo acabou não usando, em Santos a gente usou. Eles eram meninos conhecidos ali do bairro. O pai de um deles é um dos caras que faz as bandeiras das torcidas do Santos. Então eles são conhecidos, os meninos da árvore. Só que aí virou meio que um marketing, esses meninos da árvore. Né? Um case. São os meninos da árvore. Então, beleza. De vez em quando põe os meninos sentadinhos ali. Lembro, teve Páscoa, ele levou chocolate pros meninos. Então, assim, tinha esse... Ele parecia ser um puta gente boa, né? Então, e aí tinha esse folclore, né? Muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu questiono muito as coisas, né? Minha mãe que fala, você tá sempre questionando. Eu vivo disso. Jornalista. Mas assim, às vezes o pessoal aqui da editoria de São Paulo, vamos fazer tal coisa e tal. Eu falo, gente, pera, não é bem assim. Porque vendiam justamente essa coisa. Alucinada. Puta vamos gente lá, boa. Tá loucura, vamos fazer. Calma, não é bem assim. E aí era uma coisa, porque assim, eu vivi o dia a dia ali... E via como era, né? E sabia como era esse trato mais difícil até para quem estava no clube. E ele é essa coisa, essa doideira, né? Que a gente via ele na beira do campo, ele é aquela coisa agitada, a gente ainda tinha acesso a treino aberto ainda. E via ali nos treinamentos como é que era, de intensidade, de não sei o quê. Cheguei a fazer uma reportagem uma vez, a gente não tinha muita coisa, um dia de uma coletiva ruim. E eu fiquei olhando e tinha que achar alguma coisa, né? O desafio do setorista é esse. Aí você acaba olhando, vou fazer o quê? De repente eu bati o olho no gramado, falei, o gramado tá judiado, tá muito sujo, muito ruim, muito levantada a grama. E era do treino, né? E aí a gente fez disso, que o treino era tão intenso quanto o jogo.
Então, que o gramado do CT mostrava também o gramado ali estragado, pós-treino, né? Que a gente... E era o jogo do São Paulo. E a gente tinha essa imagem, antes uma geral ali, antes do... Não sei porque a gente tinha essa imagem, uma geral antes do treino começar, o gramado tava legal. E fim do treino ali, o gramado muito estragado, assim. Muito mesmo, né? Com a grama levantada e tal, que era o tipo de treino. Então, assim, aí a gente puxou por isso, de intensidade, de não sei o quê. Enfim, ele dava esse tipo de treino que a gente podia acompanhar de atividade, mas ele em si, cara, era muito difícil, era muito esse personagem mesmo. Mas para quem era dia a dia ali, tinha nada dessa coisa, olha, super engraçado, super divertido. Cheguei a conversar com alguns jogadores. O time funcionou, né? Funcionou. O time foi o muito melhor bem. trabalho dele no Brasil. Exato, né? Chegou, eu me lembro muito bem, o último jogo do turno do Brasileirão foi contra o Flamengo, valendo o título simbólico do primeiro turno. Foi um Santos e Flamengo Santos lá. perde lá de 1-0 gol do Exato. Gabriel. O Gabigol, de cobertura. Perde lá. Mas não joga mal, o Santos jogou bem. Joga lá e perde lá, né? Então, assim, era um Santos brigando pelo título brasileiro, mudando muito do que era o Santos, mas também a que custo? E eu digo a que custo também financeiro, né? Porque Financeiro. o que chegou de gente, o que chegou de reforço, o que chegou de... E assim, ok, olhava o cara ali, 2, 3 semanas não rendeu, não tinha mais. Tchau. A gente olhava, sentou ali no banquinho, já era. E assim, e ficou muita coisa, né, disso também, né? Ficou muita coisa. Deram a chave do clube na mão dele, isso é fato, assim, isso é fato. Quando as Sereias não podiam usar a Vila Belmiro, não podiam jogar na Vila, que era para manter o gramado. Então, assim, isso foi assunto lá dentro, mas era o trabalho dele, era a prioridade, né? Então, Te surpreendeu o time ter dado muito certo, assim, pelo que você via no dia a dia? Surpreendeu, assim, a gente brincava entre a imprensa, né? Ou isso vai dar muito certo, ou justamente por esse estilo dele de ser e de trabalhar, né? Então, isso vai dar muito certo ou muito errado. Os caras compraram muito a ideia, né? Eu conversei com alguns jogadores que gostavam até de trabalhar com ele. O que eles diziam? Que era difícil, mas que gostavam do método de trabalho. Entendi. E que tinha funcionado ali naquele grupo, né? Até alguns falaram, poxa, se ele ficasse, seria bom, eu gostaria. Eu acho que ele é muito isso, né? Muito ame ou odeie. Assim, né? É isso mesmo, porque eu lembro teve relatos do Serginho Chulapa detonando ele, por exemplo. Mas eu me lembro de um jogo quando ele volta pra Vila Belmiro, quando ele tava treinando já o Atlético Mineiro em 2020, que os jogadores do Santos fizeram fila pra cumprimentar ele no banco de reservas. Eu me lembro... E aí eu falei, porra, cara, parece que o cara era querido ali, porque os jogadores... No Bola de Prata de 2019, teve muito jogador do Santos também premiado. Sim. E eu participei do Bola de Prata, ele conversando com eles de forma, né... Informal, e assim, já sabia que o Sampaoli... meio que ia dar sair, linha. e tal, e é muito Tem o rápido. rumor dele ir pro Palmeiras, lembra? Então, ele foi cogitado em muitos clubes, né? E aí eles falaram, não, poxa, se ficasse, a gente também gostaria, repensaria ficar, alguns que tinham proposta para sair, sabe? Então, assim, eu acho que o grupo que estava lá, na sua maioria, comprou essa ideia dele, né? Comprou muito a ideia dele. Mas o que não quer dizer que não aconteceu, o que não aconteceu depois, né? No Galo tudo bem, mas no Flamengo... No Galo já ouvi jogadores trabalhando com ele no Galo que falaram, pelo amor de Deus, ali... Então, assim... E no Flamengo, então, nem se fala. Teve até soco Exato. do auxiliar na cara do Pedro. E assim, a comissão dele também era só aquele outro auxiliar dele, que eu me esqueci o nome, o que era careca, que a turma... Era o... Ai, como é que é o nome me fugiu dele? o nome dele agora. A galera pode lembrar. Ele era o mais simpático, acessível, não sei o que a gente... Ele, sim, chegava ali de manhã, cumprimentava, bom dia, o mínimo Não é o BKSS, né? Não, é o... BKSS já tinha... Ô, meu Deus, Pablo não, Pablo é o do soco. Ai, meu Deus. Pablo é o do soco. Vamos lembrar, até o final da live a gente lembra. Nossa, eu tô vendo ele. Era Jorge também, não é? Eu tô vendo, eu posso também. Agora vocês estão colando, eu também quero colar. Eu me lembro dele e não me lembro o nome. Tô vendo a cara do fulano. Jorge Décio? Jorge Décio. Falei, era Jorge, agora do nome eu não lembro. Jorge Décio. Jorge Décio, era ele mesmo. Esse mesmo. Ele era o mais, assim, acessível deles, assim. Agora, do resto, era puxado.